Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa A Hora do Milagre, para contato 020 7272 1010. E aqui no meu canto esquerdo você pode escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu nome, um pedido de oração, o nome de um familiar, um problema que você esteja passando e nós estaremos orando por você, pois hoje é sexta-feira. E nós estaremos determinando a sua libertação. Aqui na nossa Catedral dos Milagres, nós teremos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, principalmente às 7h30 da noite, onde nós ministramos a libertação. E você é convidado todo especial para estar conosco, para que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida do Luan. O Luan, que ele era uma pessoa que tinha problemas com drogas, foi preso e lá na prisão passou a ler a Bíblia. E usando a fé chegou até a nossa igreja e hoje a sua vida é transformada. Vamos ao testemunho do Luan e nós voltaremos com vocês logo após. Como é que é seu nome? Luan. Luan, e aí? Quando você chegou aqui, estava em que situação? Bispo, eu cheguei no templo e na sexta-feira passei a vir e a minha vida mudou, foi transformada. Mas antes, bispo, muito novo, eu já bebia, usava droga escondido dos meus pais, usava muita droga. E a minha vida, bispo, era triste. Era uma vida que, na verdade, bispo, eu conheci Deus muito novo por causa dos meus pais, que era um inferno dentro de casa. E eu conheci Deus porque eu pedi ajuda de Deus para ter alguma resposta daquela situação melhorar. E aí melhorava quando eu orava, muito novo ainda, criança. E aí, bispo, eu passei a crer em Deus, eu vi as coisas que Deus fazia. Só que por eu não conhecer Deus, não conhecer a Bíblia, então eu vivia na vida das drogas, cresci bebendo. Ou seja, você conhecia uma religião, você era um religioso, mas você não estava liberto, não tinha um novo nascimento. Eu não estava liberto. E isso, eu cresci assim, até os meus 23 anos, eu cresci assim, crendo que Deus existia, falava de Deus, enchia a boca para falar de Deus, mas ia para os fluxos, bebia, baforava lança, fumava maconha, haxixe, arapiraca, todo tipo de droga. Peraí, como é que é o nome dessa aí? Arapiraca. Essa eu fumei. É uma cidade, Arapiraca. Mas tem um cigarro, né? Eles chamam de cigarro de Arapiraca, que eu fumei muito na cadeia. Eu cheguei aí preso. Você foi preso? Fui preso, bispo. Para o senhor ver, eu enchi a boca para falar de Deus, eu falava de Deus muito bem, bispo, mas eu não conhecia nada da Bíblia. Então eu vivia na prostituição, nas drogas, vivia fazendo tudo que era de errado, até que eu entrei para a vida do crime e fui preso. Aí chegando na cadeia, eu no fundo do poço achei uma Bíblia na cadeia. E aí foi na época da pandemia, então a igreja não podia ir, mas já se falava da Igreja Universal lá dentro. E aí eu comecei a ler aquela Bíblia, porque eu falava tanto de Deus, mas não conhecia Deus, não conhecia a Bíblia. Aí eu li e entendi o sacrifício de Jesus. Eu li e criei. Entendi o sacrifício de Jesus, entendi o que Deus fez por mim. Então ali eu passei a querer mudar para agradar a Deus. Eu comecei a pensar, Deus merece muito mais de mim, porque eu li a Bíblia que eu não li só por ler, eu li e acreditei no que eu li. Então eu passei a querer mudar por causa do que Deus tinha feito. Então eu decidi parar de fumar para agradar a Deus. E aí eu consegui parar de beber pinga, eu bebia pinga na cadeia. Consegui parar de fumar lá dentro, todo mundo fumando do meu lado, e eu parei de fumar maconha, de fumar haxixe, fumar arapiraca. Ou seja, quando você foi preso é que você ficou livre. Aí quando eu fui preso, foi o primeiro lugar na vida que eu me senti livre de verdade, foi dentro da cadeia, porque aí eu parei para querer agradar a Deus, aí eu vi que eu consegui, todas as vezes antes de conhecer a palavra de Deus, que eu tentei parar para me cuidar, para ficar bem, eu não conseguia, eu parava um pouquinho e depois já voltava pior. Quando você saiu, eu imagino que aí você veio para cá. Aí quando eu saí, eu fiz uma oração, bispo, falei para Deus, meu Deus, me leva num lugar que eu vou permanecer até o final. Eu fiz uma oração que eu nunca vou esquecer. E aí passou acho que um dia, foi 2 dias no máximo, eu recebi o convite para vir no Templo de Salomão. Cheguei aqui numa reunião de sexta-feira e graças a Deus, bispo, estou aqui até hoje, minha vida está transformada, eu tenho paz. Eu passei por lutas depois que eu saí, porque eu abri mão de tudo, virei as costas para o crime, para tudo. Mas, bispo, a presença de Deus na nossa vida, mesmo
passando dificuldade, a gente se alegra, a gente chora de alegria, porque se fosse no passado, a gente ia ficar doido, perturbado, revoltado. Então, quando a gente está passando pelo deserto ali, a dificuldade, a gente vê que a gente está em paz e que crê que vai dar tudo certo, então a gente começa a chorar de alegria, porque a gente é grato e a gente não merecia. Você tem o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo, bispo, e a minha vida mudou. E hoje, graças a Deus, eu luto para ganhar almas, eu sofri muito, e eu vejo que essas pessoas, muitas delas estão sofrendo e não estão querendo aceitar que a vida delas está ruim, tá mal, porque eu achava que não estava ruim, mas depois que eu conheci a palavra de Deus, me entreguei, hoje eu vejo o que é uma vida feliz de verdade, bispo, o que é uma vida próspera na presença de Deus. A glória desta última casa é maior do que a primeira. Deus te abençoe. Pois bem, como vocês puderam ver, hoje o Luan está liberto das drogas, hoje ele está livre de toda aquela vida que ele vivia, e o mesmo poderá acontecer na sua vida, pois todas as sextas-feiras nós determinamos a libertação das pessoas. Talvez você é uma pessoa que se encontra aí agora em meio aos vícios das drogas, você não consegue se libertar dessas drogas, ou talvez da bebida, ou do cigarro, o que quer que seja. Nós te convidamos a estar conosco ainda hoje em uma das nossas igrejas, onde você receberá a oração forte para a sua libertação e vai acontecer na sua vida o que está escrito aqui na palavra de Deus. Diz aqui no livro de Josué 24:15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos nessas últimas sextas-feiras do ano e nós estamos determinando que nós não perderemos a nossa família para o mal. E é por isso que nós estamos determinando que nós não iremos perder os nossos familiares para o mal. Talvez você seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, um filho, que se encontra em uma situação difícil, pois você tem um familiar sofrendo nas mãos do mal. Você está vendo essa criança que você criou com tanto amor e tanto carinho, cresceu e agora você está vendo essa pessoa se escorregando pelas suas mãos e você não sabe o que fazer. Eu gostaria de lhe convidar para estar conosco ainda hoje na nossa Catedral dos Milagres, onde nós estaremos fazendo essa oração forte de libertação. E eu tenho a certeza que a sua família será livre de todo o mal. Se você ainda não fez, por favor, acesse agora o nosso site centrodeajuda.com e nos envie o seu pedido de oração, pois em alguns minutos nós estaremos fazendo uma oração. Prepare o seu copo com água também, pois nós estamos nessa caminhada da fé rumo ao Rio Jordão e nós estaremos determinando que ao beber dessa água, Deus ele vai te libertar, ele vai te curar e vai libertar a sua família de todo o mal. Nós vamos a esse intervalo e voltaremos com vocês logo após. O verdadeiro sofrimento começou no dia que casei. A mãe do meu marido, não é? Tinha ciúmes, sentia mal toda a vez que eu comia lá, eu sentia-me mal. E eu fiquei com uma depressão profunda. Meu nome é Mónica Carvalho, fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde pequena, com 4 anos. Eu já sentia presenças à minha volta, eu tinha medo de dormir sozinha, mas o verdadeiro sofrimento começou no dia que casei. A mãe do meu marido, não é? Tinha ciúmes,
de mim e queria-me sempre pôr perto dela, mas queria sempre que eu comesse lá e eu sentia mal toda a vez que eu comia lá, eu sentia-me mal. Na altura, quando casei, eu sabia que o meu marido, pronto, gostava de mim e eu dele, só que a mãe, principalmente, nunca aceitou. E pior ainda porque eu engravidei antes de casar. E isso para ela foi um trauma, foi horrível. Ela já não me aceitava, mesmo por o facto de eu casar com ele. Ainda para mais grávida, piorou ainda a situação. O nascimento da minha filha, as coisas começaram a piorar cada vez mais, ao ponto dele depois não querer saber de mim, eu também não querer saber dele, mas o verdadeiro fundo do poço mesmo foi quando o meu pai faleceu. Entretanto, depois o meu marido saiu, abandonou-nos, e houve uma manhã que eu acordei e vi algo, como se fosse um filme a passar na minha mente. Eu vi uma figura horrível, parecia que vinha do lodo, era horrível mesmo, e ele disse: eu vou arranjar uma arma para te matar. E eu aí entrei em pânico, porque eu sentia, se eu já ouvia vozes, eu via vultos, eu não conseguia dormir. E entretanto até isso me levou à depressão. Eu fiquei com uma depressão profunda, porque eu chorava do nada. As pessoas estavam a falar comigo e eu falava com as pessoas, mas eu de repente eu chorava, pronto, não conseguia me controlar, eu era completamente descontrolada, eu era nervosa, não tinha paz mesmo. Mais tarde indicaram também a um bruxo, foi quando ele então confirmou-me tudo que eu estava a passar, que era devido a trabalhos de bruxaria que me foi feito devido aos ciúmes da minha sogra, e não só, e por outras invejas, por motivos de inveja também. Ele fazia trabalhos, chegou a fazer também trabalhos para que esse próprio mal não me viesse mesmo matar, porque eu vi muitas vezes a morte à minha frente. Inclusive eu vinha com o carro e o comboio do nada, apareceu um comboio do nada para vir sobre mim. As coisas pioraram de tal forma que eu não tinha vontade de trabalhar. Eu não ligava nenhum à minha filha. Na altura a minha filha era pequena, tinha relativamente 8 anos mais ou menos, e eu não lhe dava atenção. Eu não queria falar com ninguém e não dormia. Eu sentia presenças toda a noite a querer me tocar. Fui ao centro de ajuda mais próximo e logo no primeiro dia, quando eu entrei, eu senti mesmo algo diferente. E eu vi ali a minha solução. Aquele peso que eu sentia, aquela vontade de morrer que eu estava a sentir naquela hora, naquele momento, aquela depressão, a insônia, tudo passou. Eu ali vi logo um sinal de Deus para mim. E eu vi que ali era o meu lugar. De facto, ali era o meu lugar. Então eu comecei a pegar firme. Não foi fácil, não é de um dia da noite para o dia, não é? Mas eu perseverei e fui até ao fim, até que chegou o dia em que eu fui liberta e fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz e sou feliz. Pode ter as guerras maiores em toda a minha volta, mas eu tenho a certeza que Deus é comigo e que eu tenho paz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus.
O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós usamos a nossa fé aqui agora, unimos a nossa fé com todas as pessoas que participam conosco dessa programação. Meu Pai, pessoas estas que durante toda a noite sofreram ataques espirituais, não conseguiram dormir durante a noite por causa, meu Pai, de vozes do além, por causa, meu Pai, de visão de vultos, pesadelos, pessoas que, meu Pai, se encontravam e se encontram cansadas, mas não conseguiram dormir durante toda a noite, pessoas que estão, meu Pai, numa tristeza profunda, por causa de um acontecimento, meu Pai, na família, essa pessoa que tem agora um familiar em um CTI do hospital, essa pessoa que já recebeu uma notícia de um diagnóstico médico que não é favorável. Eu te peço que o Senhor venha nessa hora consagrar esta água, abençoar esta água, que o Senhor venha, meu Pai, fluidificar cada molécula, cada partícula dessa água com o Teu poder. E quando nós bebermos desta água, meu Pai, que ela seja um santo remédio para curar os doentes, libertar aqueles que se encontram em meio aos vícios, e um milagre venha acontecer nessa hora. Eu oro nesse momento pela Simone, lá de Manaus, que pede oração, meu Pai, pela libertação das forças ocultas. Ela que, meu Pai, vem pedindo, meu Pai, libertação da feitiçaria, das obras de feitiçaria, libertação, meu Pai, de todo o mal que ela vem enfrentando, não só ela, mas como a sua família. Então, meu Deus, venha nessa hora tocar na vida da Simone, lá em Manaus, onde quer que esteja alguém participando conosco dessa oração, faça o milagre acontecer em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e beba dessa água aí agora. Simone, beba da água e receba a libertação, receba o milagre nessa hora. Pois bem, eu tenho a certeza que da mesma forma que o poder de Deus se manifestou na vida da Simone, lá em Manaus, eu tenho a certeza que nessa hora o poder de Deus ele chega até a sua vida também. Mas eu gostaria de lhe convidar para estar conosco neste próximo domingo aqui na nossa Catedral dos Milagres, no número 232 Seven Sisters Road, N43NX. Nós que estamos nesta caminhada da fé rumo ao Rio Jordão, eu tenho a certeza que Deus ele vai fazer algo grande acontecer na sua vida e na sua família. Nós estaremos aqui no endereço 232 Seven Sisters Road, N4 3NX,
às 7h30 da manhã, mas principalmente às 10 da manhã, onde toda a igreja se reúne. Você é um convidado todo especial, você e a sua família, para estar conosco. No mais, de onde você estiver participando conosco dessa programação, tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e recebam um milagre aí nessa hora.